Galera, estamos na área de novo e agora para falar sobre outro grande clube do futebol brasileiro, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Um grande clube também de massa, de grande história no futebol brasileiro, um dos maiores times, não só do Brasil, mas também do mundo. E tem muita coisa boa vindo por aí sobre essa grande história desse grande clube. Roda a vinheta. E o Clube de Regatas Vasco da Gama foi fundado em 1898, mais precisamente no dia 21 de agosto de 1898, por remadores, inspirado nas celebrações do 4º centenário do Caminho Marítimo para as Índias. E quem foi que descobriu? Vasco da Gama, o navegador português. Foi por isso que foi dado o nome de Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, galera, e um detalhe curioso, que em 1904 o Vasco teve algo inédito para o clube e para a época também, que foi a eleição do primeiro presidente negro na história do clube, onde era uma época que era comum o racismo, infelizmente. Mas o Vasco começou a sua luta contra o racismo aí, através da eleição do seu primeiro presidente negro, em 1904. Ele foi eleito em agosto de 1904 e foi de agosto de 1904 a agosto de 1905 e conseguiu se reeleger de agosto de 1905 a agosto de 1906. Em 1915, o Vasco teve o seu primeiro time de futebol. Até então, o Vasco só tinha o Remo, como citei, de 1898. Foi fundado, era clube de Remo, até 1915. Neste período, o Vasco adotou outras modalidades, como a ginástica, o polo aquático, o atletismo, o vôlei, e o futebol sendo a última das suas modalidades, em 1915, onde o Vasco conseguiu seu primeiro time de futebol, fundado em 1915, foi o time do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, em 1915, como eu havia dito, o Vasco teve seu primeiro time de futebol. Em 1916, o Vasco conquistou a sua primeira vitória no futebol, por 2-1 em cima do River, no campo do São Cristóvão, pela 3ª divisão da Liga Metropolitana do Rio de Janeiro, o antigo Campeonato Carioca. Em 1922, veio a sua primeira conquista no Campeonato Carioca. Foi a Série B do Cariocão, que proporcionou ao Vasco uma promoção a disputar a Série A no jogo contra o São Cristóvão, onde ficou no empate em 0-0. Com isso, o Vasco conquistou a sua promoção na Série A e subiu para a elite do futebol carioca. Em 1923, a lendária história dos Camisas Negras, que foram eles os responsáveis pelo primeiro título carioca do Cruz Maltino. O Gigante da Colina, naquele ano, um ano espetacular, onde conseguiu 11 vitórias, 9 empates e apenas uma derrota, sagrando-se campeão carioca de 1923. E um ano depois, em 1924, o Vasco era o clube a ser batido, afinal era o atual campeão carioca. Então, chegou a ser o rival à altura dos outros grandes do Rio. E tinha sido campeão com jogadores negros e brancos pobres, que na época, como a gente tinha dito aqui, era um preconceito, era algo que o racismo era algo comum, infelizmente, até mesmo em 1923, em 1924. E todos os clubes do Rio de Janeiro queriam derrubar o Vasco de alguma maneira. Como o Vasco era o atual campeão do Rio, já tinha um contexto a mais. Então, insinuaram algo bem interessante, que o Vasco não tinha estádio para jogar, e queriam tirar o Vasco das competições do Rio de Janeiro. Porém, foi 3 anos mais tarde, em 1927, que tudo mudou. O Vasco construiu seu primeiro estádio de futebol, o Estádio de São Januário, que na época foi o maior estádio da América Latina. E sim, com a ajuda, sabe de quem? Dos seus próprios torcedores. Levantaram São Januário, algo épico, algo que mexeu com todos na época e ninguém acreditou. Porque o Vasco era um clube muito criticado por jogadores negros, foi ao lado do Bangu o primeiro clube a aceitar jogadores negros e não podia na época. Os jogadores brancos que tinham no seu time era pobre. Enfim, e todos os clubes do Rio de Janeiro queriam derrubar o Vasco de alguma maneira, agora insinuando que não tinha estádio. Mas aí foi quando o Vasco levantou São Januário com a ajuda dos seus próprios torcedores. E na época, em 1927, foi o maior estádio da América do Sul, Latina não, perdão, do Sul. E foi um grande estádio,
que recebeu grandes partidas, jogos históricos, até mesmo da seleção brasileira. Bom, em 1928 o Vasco também, tem um detalhe muito interessante na história do Vasco. O Vasco, em 1928, foi o primeiro clube de futebol brasileiro a fazer um gol olímpico, isso mesmo, aquele gol que você vai bater o escanteio e chuta direto pro gol. Enfim, foi em março de 1928, no amistoso contra o Montevideo Rangers, time do Uruguai, gol do Santana, gol olímpico, no estádio de São Januário, o primeiro gol olímpico da história do futebol brasileiro. Em 1930, 2 anos mais tarde, onde houve a primeira Copa do Mundo, que foi cedida no Uruguai, o Vasco também foi o primeiro clube brasileiro a ceder jogadores para a seleção brasileira. Apesar da campanha ruim da seleção brasileira, sendo eliminada precocemente na Copa do Mundo, o jogador Fausto foi eleito um dos melhores jogadores da Copa e chamado pelos uruguaios de Maravilha Negra, pelo destaque que teve na Copa do Mundo. Bom, em 1931, um ano mais tarde, o Vasco aplicou uma goleada histórica em cima do seu maior rival, Flamengo. Isso mesmo, um humilhante 7-0. No mesmo ano, o Vasco foi convidado a uma excursão na Europa, e aonde foi muito bem, onde teve posicionamentos favoráveis da mídia de lá de fora. O Vasco fez a excursão na Europa, e onde teve 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Dessas vitórias, nada mais e nada menos que só 7-2 em cima do Barcelona no Camp Nou. Bom, em 1945, muito mais lá na frente, o Vasco teve um dos seus grandes feitos. Em 1945, o Vasco foi campeão carioca de forma invicta. Isso mesmo, foram 13 jogos sem perder. E o Vasco, 2 anos depois, em 1947, mais uma vez ganhou o Campeonato Carioca de forma invicta. E já era o Expresso da Vitória, um time conhecido por grandes feitos na história do Vasco. Ao longo aqui do vídeo a gente vai falando mais sobre esse time, que foi conhecido como Expresso da Vitória. O Vasco, em 47, também ganhou o Carioca de forma invicta. E dessa vez, em uma das suas campanhas, vencendo o time Canto do Rio por 14-1, uma das maiores goleadas do estadual. Bom, em 1948, o Vasco também tem um feito histórico. Assim, isso que a gente fala, sem ser clubista, sem puxar sardinha para um para o outro, mas o Vasco é um clube que realmente, acho que o que aconteceu hoje no Vasco, a questão dos últimos 10 anos, os 3 rebaixamentos, acaba manchando, não muito, mas mancha um pouco essa história gloriosa do Vasco, porque o Vasco é um time de muito peso na história do futebol brasileiro. E mais um desses feitos foi que em 1948, para quem não sabe, o Vasco foi o primeiro clube brasileiro a ganhar um título sul-americano, isso mesmo, um torneio disputado no Chile, onde juntava 8 equipes, e o Vasco sagrou-se campeão desse torneio, sendo o primeiro clube não só do Brasil, gente, da América, a ganhar um título sul-americano. O Vasco foi o primeiro campeão sul-americano da história do futebol. Bom, 2 anos depois, em 1950, o Vasco voltou a ceder jogadores para a seleção brasileira, sendo praticamente a base da seleção de 50, vice-campeã da Copa do Mundo, aqui mesmo no Brasil. Aquela derrota para o Uruguai na final por 2-1 aqui no Brasil, aquela seleção brasileira tinha como base o time do Vasco, o Cruz Maltino. 7 anos depois, em 1957, no torneio de Paris, o Vasco foi chamado para o torneio de Paris, o Vasco fez uma excelente campanha, onde nessa campanha, o Vasco, além de ter conquistado o torneio de Paris, aplicou um 4-3 para cima de nada mais nada menos do Real Madrid. E o Vasco coleciona grandes momentos de glória, como a gente disse aí. Daí em diante o Vasco conquistou muita coisa bacana no futebol. O Vasco que tem 24 campeonatos cariocas, uma Taça Libertadores, uma Mercosul e 4 campeonatos brasileiros, além também de uma Copa do Brasil. O Vasco, inclusive, uma outra grande marca da história do Vasco da Gama é que em 1998, quando ganhou a sua Libertadores, foi o único time do Brasil até hoje a ganhar uma Libertadores no ano do seu centenário, isso mesmo. Em 1998, o Vasco completava 100 anos de existência e conquistou esse título importantíssimo, que não só foi no ano do seu centenário, mas até hoje é considerado como a Libertadores mais difícil que teve, a de 1998, onde o Vasco sagrou-se campeão em cima do Barcelona de Guayaquil. O Vasco que também, como eu disse, coleciona 4 títulos brasileiros, uma Copa do Brasil em 2011
e 24 estaduais, sendo que os dois mais recentes agora de 2015 e 2016. Falando mais um pouco a fundo dessa Libertadores, além da Mercosul de 2000, o Vasco, nesse ano de 98, chegou à Libertadores, não com tanto status como os outros clubes, mas fez uma excelente campanha, e onde tinha um grande time como o Pantera, que é aquele atacante que, brilhou na competição, o Juninho Pernambucano na semifinal, onde foi épico contra o River Plate, dentro do Monumental, naquele empate em 1-1 que classificou o Vasco à final aos 38 do segundo tempo, ou 39, se eu não me engano, com um gol de falta. Inclusive tem até a música para ele hoje, é considerado o reizinho da colina. E em 2000, talvez para os vascaínos, para alguns mais até que a própria Libertadores, por como foi esse título, que na final contra o Palmeiras, na Mercosul, o Vasco estava perdendo o jogo por 3-0. 3-0, acabou o primeiro tempo, 3-0 para o Palmeiras. O Vasco estava com um jogador a menos. O Vasco entrou no segundo tempo, empatou o jogo e no final virou para 4-3 e se sagrou-se campeão daquela Mercosul de 2000 em pleno estádio Parque Antártica, casa do Palmeiras. Então foi considerada a virada do século, né? Porque além de ser uma virada histórica mesmo, o time está perdendo de 3-0, com um jogador a menos. Chegar no segundo tempo e virar o jogo para 4-3 foi exatamente na virada do século, em 2000, isso mesmo, onde o Vasco sagrou-se campeão. O Vasco, em 2011, também, a conquista da Copa do Brasil em cima do Coritiba, uma conquista épica. O Vasco vinha num jejum de tanto tempo sem ganhar um título nacional. O último tinha sido no próprio ano, inclusive, de 2000, o Campeonato Brasileiro, a Copa João Avelange em cima do São Caetano. O Vasco, em 2011, venceu a Copa do Brasil, né? O famoso trem-bala da colina, né? Se o Vasco lá na década de 40 e 50 teve o Expresso da Vitória, em 2011 foi a vez do trem-bala da colina, com Diego Souza, Éder Luiz, Alexandre, aquele time que em 2012 fez até uma boa campanha na Libertadores, mas saindo para o Corinthians nas quartas de final. Muitos dizem aquele gol lá que o Diego Souza perdeu de cara com o Cássio, enfim, o gol mal anulado no primeiro jogo do Alexandre pelo Bandeirinha, um gol que poderia ser muito importante, de repente, na classificação do Vasco em cima do Corinthians, naquela Libertadores, enfim. E o Vasco teve esses grandes momentos de glória na sua história. O Vasco também, como eu disse um pouquinho antes, tem essa parte chata, que foi os 3 rebaixamentos da equipe. O Vasco, que caiu em 2008, em 2013 e em 2015, né, um intervalo ali de 10 anos, né? Agora estamos em 2019, né? 2018 tinha esse intervalo de 10 anos, que foi uma coisa muito chata pro clube, para a história. Em 2008, inclusive, nesse primeiro rebaixamento, o torcedor chegou a querer se atirar de São Januário, mas foi socorrido por bombeiros. Ele não fez, né, o pior, que seria o suicídio. E o Vasco caiu naquele ano, caiu depois em 2013, um intervalo de um ano para o outro, caiu em 2015. Então realmente foi algo que, sabe, pesou um pouco. Hoje o torcedor do Vasco é um torcedor carente de títulos, até por conta dessa marca ruim na história do Cruz Maltino, mas que não apaga o seu grande feito na história do futebol. Um time grande, um time de massa, um time onde lutou até o fim pelos negros e jogaram. O Vasco tem um detalhe interessante, que no meio disso tudo, o Vasco, se eu não me engano, foi na década de 60 ou de 70, o Vasco ficou 17 anos sem jogar um campeonato carioca por conta disso. Mas o clube batalhou pelos negros e conseguiu voltar, e voltou ganhando, se eu não me engano, foi 3 estaduais seguidos. Então, assim, deixando o clubismo de lado, cara, se você é torcedor do Flamengo, se você é torcedor do Botafogo, do Fluminense, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, mano, vocês têm que entender que tira o clubismo. Velho, a história do Vasco é uma história muito bonita e pesada, não só pro próprio clube, mas pro nosso futebol brasileiro. Até porque, por conta do Vasco, nós temos o primeiro time da história do Brasil a ganhar um torneio sul-americano, entendeu? É mais do que qualquer outro time dos nossos países vizinhos mesmo. O Vasco foi o primeiro. Então, assim, é um clube que independente desses acontecimentos, é um clube que tem um peso muito grande na história do futebol brasileiro, e é um clube que tem que ser respeitado, como é chamado o Gigante da Colina, o Expresso da Vitória, que marcou essa época mágica do Vasco lá atrás, em 40 e 50, e hoje como um dos maiores clubes, não só do futebol brasileiro, mas também do futebol mundial, o Clube de Regatas Vasco da Gama.